Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do Aula Paraná. O Fabiano está aqui de volta para vocês, com vocês, para a gente o quê? Relembrar assuntos, conteúdos lá do 8º ano ou até de anos anteriores que são essenciais, são fundamentais para novos conteúdos, para novas aprendizagens desse nono ano que se inicia. Então vamos conversar um pouquinho sobre muitas coisas. E hoje o tema da nossa aula é sobre núcleo. Nós vamos falar somente do núcleo da célula. A gente já percebeu e a gente já está conversando que nós falamos sobre a célula como um todo, da reprodução celular. Então percebam que é uma continuidade. E hoje vai culminar numa estrutura muito importante, que é a característica, vamos dizer assim, das células eucariontes, do núcleo. Então, para começar a nossa aula de hoje, eu trago essa imagem. Olha que bonita essa imagem. O que nós conseguimos retirar de informação dessas três moças? E agora? Quais são as características que elas apresentam? Elas são parecidas? Será que elas são parentes? Então, eu quero que vocês façam essa ligação. Três moças, a imagem de três moças, relacionadas com a questão do núcleo. O que será que o núcleo, que é o assunto da nossa aula de hoje, tem a ver com essa imagem? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Ah, Fabiano, tava fácil essa! Agora você não me pega mais com essas imagens. Já estou na terceira aula, eu já aprendi a fazer a leitura. Agora eu sei de letra. Veja, se o nosso tema da aula de hoje é núcleo, então a gente está continuando a falar de célula do tipo eucarionte. Essas três moças são seres humanos, né? Então possuem células eucariontes. Mas vocês perceberam que elas são muito parecidas, essas três moças negras? Bonitas, com as suas características, cada uma com as suas particularidades. Elas são exatamente iguais? Não! Então, não é reprodução assexuada que a gente aprendeu. Passou por um processo de reprodução sexuada. Os pais delas, pode ser que elas sejam irmãs. Então, os pais delas tiveram as suas células sexuais, os seus gametas, e teve o processo de reprodução. E cada uma com as suas características, com as suas células. Agora eu pergunto, o que será que tem no interior do núcleo da célula de cada uma delas? Isso mesmo, as características. Então a gente percebe formato de rosto, formato do nariz. Você percebeu que elas são parecidas, mas não são iguais. Vejam quantas pessoas existem no mundo. Quantos irmãos você tem? Quantos colegas de classe você tem? Então, todos nós somos parecidos. 2 olhos, um nariz, uma boca. Isso são características da nossa espécie. Porém, formatos de nariz diferentes. Formatos de rosto, cor de olhos, cor do cabelo, a textura do cabelo liso, encaracolado, a altura. Então, percebam que mesmo a gente sendo da mesma espécie e termos características semelhantes, nós não somos exatamente iguais, salvo os gêmeos, os irmãos gêmeos. Então, o nosso papo, a nossa conversa de hoje é o que tem no interior do núcleo. O material genético. E é esse material genético que tem a receitinha, que tem todas as informações para dar as suas características, as minhas características. Então vamos começar a nossa aula de hoje? Então vamos lá.
Nas células eucariontes, percebam que é uma continuidade. Nós já falamos sobre células eucariontes, já aprendemos o que é uma célula eucarionte. O material genético está o quê? Armazenado, guardado, contido no interior do núcleo. Então tem aquela membrana nuclear. O material genético contém o quê? Instruções que comandam as atividades da célula e, consequentemente, do organismo. Então, o núcleo, no interior dele, nós temos duas, vamos dizer assim, características marcantes que realizam no interior dele. A primeira são os comandos da célula. Então, se a célula tem membrana, tem citoplasma, tem núcleo e tem as organelas, para essa célula funcionar, fazer a síntese de proteína, ou se essa célula vai, através da membrana, capturar alguma estrutura, fazer uma endocitose. Todos esses comandos ocorrem graças ao núcleo. Então, o interior do núcleo vai ter as estruturas que vão dizer o que a célula vai fazer. Fora isso, no interior do núcleo, nós temos todas as informações daquela espécie, como ela é com as suas características físicas. Então, a gente vai partir de algo que já é microscópico, a célula, para algo menor ainda. Então, dentro da célula eu tenho o núcleo. No interior do núcleo eu tenho o material genético, eu tenho os cromossomos da espécie. E esse cromossomo é formado a partir de DNA, do ácido desoxirribonucleico. Então percebam que às vezes esse conteúdo ele é difícil porque a gente já está falando de algo muito pequeno, microscópico, que eu preciso de um instrumento microscópico para enxergar. E cada vez a gente está ficando menor ainda. Bom, essa imagem nós já tratamos, já conversamos na aula passada. Não é a célula, é uma parte da célula, é o núcleo. Então, o núcleo é formado por algumas estruturas. Percebam que a gente está continuando a aula passada. Então, agora a gente vai esquecer um pouquinho do citoplasma, da membrana, das organelas. Não significa que elas não são importantes, pelo contrário, são fundamentais e essenciais para a nossa vida. Porém, o nosso foco de hoje é somente o núcleo. Então, o núcleo é formado por quem? Pelo envelope nuclear, um envoltório nuclear, ou uma membrana nuclear, ou a carioteca. Vocês perceberam que eu falei vários nomes? Às vezes, isso confunde. Então, para uma mesma estrutura, eu posso ter mais de um termo. Envelope nuclear, envoltório nuclear, membrana nuclear. Vocês perceberam que sempre tem a palavra nuclear? Então, é aquela membrana que envolve o núcleo, separa o que é o interior do núcleo e o que é fora, o citoplasma da célula. Mais comum também chamarmos de carioteca. O núcleo também tem uma espécie de gel que o preenche. O citoplasma é uma estrutura gelatinosa formada por água e sais minerais que preenche a célula. Citoplasma, onde ficam mergulhadas as organelas. No interior do núcleo, eu também tenho uma espécie de uma substância gelatinosa, com aspecto de gel, que é o nucleoplasma. Também nós temos no interior do núcleo uma estrutura chamada nucléolo, e nós já vamos falar da função, além do material genético, que tem as informações da espécie, que nesse caso está definido, está escrito aqui, cromatina. Tem alguns termos que eu vou começar a falar com vocês, cromatina, cromossomo, DNA. Não são sinônimos, são palavras diferentes porque são estágios diferentes dessas informações do material hereditário. Então vamos ver passo a passo cada pedacinho do núcleo? Então vamos falar da parte mais externa do núcleo. Então a gente está falando do envoltório nuclear, também chamado de carioteca ou de envelope nuclear. Vários nomes, vários termos para a mesma estrutura. Ele é constituído por duas membranas e separa o citoplasma, ou seja, toda a célula, do interior do núcleo. Ele possui o quê? Poros que permitem a troca de substância entre o núcleo e o citoplasma. Então, embora o núcleo tenha essa membrana que envolve o material genético, não é uma membrana totalmente uma barreira. Perceberam que aqui na imagem tem um monte de buraquinhos, de poros? Por quê? Tem uma organela que ela é produzida
no interior do núcleo e ela tem que migrar, ela tem que ir para o citoplasma. E através desses poros, dessas aberturas de comunicação entre núcleo e citoplasma, que ela vai viajar, vamos dizer assim, vai ocorrer o deslocamento dela. Aí, agora a gente entrou no núcleo. Falamos da parte mais externa, carioteca, e agora a gente vai falar do que? O preenche, que dá um formato. O quê? Nucleoplasma. Então, se a gente for fazer uma comparação, ele é muito parecido com o citoplasma. Ambos são soluções aquosas, tem água na sua constituição, sais minerais e que tem proteínas, que tem uma consistência meio gelatinosa, que vai dar o quê? Formato, preenchimento. Então, embora citoplasma e nucleoplasma são distintos, cada um na sua região, cada um com a sua composição, a gente pode fazer meio que esse comparativo. São uma estrutura, né, uma substância que vai preencher, que vai dar formato para essas duas regiões. Para a célula como um todo, citoplasma, e especificamente no interior do núcleo. Quem? Nucleoplasma. Então a gente consegue ver aqui nessa imagem o preenchimento dessa substância. Terceira estrutura. Já falamos mais externamente, carioteca, com poros, a substância que preenche. No interior do núcleo, eu tenho uma estrutura chamada nucléolo. Ela é uma estrutura esférica, sem membrana, e ela é feita, ela é constituída do quê? Proteínas e de RNA, que é o ácido ribonucleico. Não confundir. Na nossa espécie, o DNA, ácido desoxirribonucleico, que contém as informações da nossa espécie. Mas nós também apresentamos RNA, porque ele também tem uma função para a nossa espécie. O nucleolo é a região onde se formam quem? Os ribossomos. Lembra que eu já falei para vocês do ribossomo? Que é uma organela não membranosa que os seres procariontes e eucariontes possuem? Que o ribossomo ele pode estar solto no citoplasma ou preso no retículo endoplasmático rugoso? E os ribossomos fazem o quê? Síntese de proteínas. Vão sintetizar, fabricar proteínas para a célula. Ele é feito, ele é produzido no interior do núcleo. Mas Fabiano, o ribossomo eu encontro no citoplasma, mas ele é produzido dentro do núcleo. Como que ele sai? Através dos poros, das aberturas que a carioteca, a membrana nuclear, apresenta. Então ele é originado, ele é produzido no interior do núcleo, mas ele migra, ele se desloca, ou seja, ele sai do núcleo e vai para a célula como um todo, no citoplasma, ou aderido ou preso no retículo endoplasmático do tipo rugoso. E aí a gente vai falar do mais importante da aula de hoje. Todas essas estruturas do núcleo são importantes? São, com certeza. Sem membrana nuclear, sem nucléolo, sem os poros, sem o nucleoplasma, a célula, o núcleo não ia funcionar da mesma maneira, com certeza. Só que o mais importante, se eu pudesse colocar numa lista de prioridade, é o material hereditário, porque é ele que tem todas as informações para você ser do jeitinho que você é. A sua altura, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, o seu tipo sanguíneo e outras características que só você apresenta. Então, o material genético é o portador das informações que determinam o quê? As características hereditárias. Por isso que eu usei o exemplo daquelas 3 irmãs. Embora elas possam ser filhas do mesmo pai e da mesma mãe, cada uma tem características específicas. Cada uma tem o seu material genético específico. Ou seja, no núcleo, esse material genético ele vai estar o quê? Associado, relacionado a proteínas. E ele fica dentro do núcleo, né, protegido, envolvido por essa carioteca e mergulhado no nucleoplasma. Vamos adiante? Eu trago para vocês uma outra imagem. E essa imagem agora? 2 moças, parece que elas estão olhando uma tela, não sei se elas estão assistindo TV, não sei se elas estão trabalhando, eu sei que elas estão sérias. Reparem nas 2 moças. Como que elas são? Compare essa imagem com a anterior das 3 irmãs. Acreditamos que sejam 3 irmãs.
Essas duas moças são muito parecidas? Elas são da mesma espécie? Será que o material genético delas é igual? Olha quantas perguntas eu fiz. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, até nas respostas, ou até outras perguntas, e a gente já volta para bater um papinho. E aí, você reparou nessa imagem? Um pouco diferente lá das três irmãs, ou até poderia ser mãe com as filhas. Aqui a gente repara que essas duas moças têm características particulares, peculiares. Uma é morena, uma é loira, olhos claros. Reparem nos formatos do rosto, do nariz, da boca. Elas podem ser muito parecidas, irmãs. Elas podem ser até gêmeas, uma pintou o cabelo e a outra não. Elas podem ser nem parentes. O que eu quero que vocês entendam é que nós, seres humanos, temos características. Eu, Fabiano, tenho essas minhas características porque estão gravadas no meu material genético. E é isso que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então, eu vou falar para vocês como o material genético se apresenta nas nossas células. Vocês vão perceber que vai mudando os nomes. Não é sinônimo. Significa que um estágio da célula ela se encontra. Então, no momento que a célula está fazendo divisão ou não divisão celular, que você vai aprender esse ano, o nome é diferente. Então, a gente vai chamar de cromatina. Vocês perceberam isso ao longo da aula. Toda vez que eu mostrei o núcleo, aparecia cromatina. É um complexo formado por material genético enrolado em proteínas, que nós chamamos de histonas, que é presente nas células eucariontes. Então, reparem aqui na nossa tela. Imagine que o fiozinho azul, essa estrutura que está em azul escuro, é o material genético. E vocês perceberam que tem umas bolinhas verdinhas clarinha? São proteínas, as histonas. Então, vamos ver aqui na nossa bancada? Eu fiz especialmente para vocês. Então, percebam que esse meu barbante é o material hereditário. Percebam que eu tenho o quê? Bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas vermelhas. Essas bolinhas são o quê? Histonas. Então, quando a célula está num determinado momento dividindo ou não, ela pode se apresentar num filamento, né? Que a gente chama do quê? Cromatina, e é uma característica ter essas proteínas. Então, cromatina é um fio de material genético enrolado em estruturas, proteínas chamadas histonas, que são representadas aqui por esferas. Mas tá bom, Fabiano, agora eu aprendi o que é uma cromatina. Tem as informações genéticas? Tem. Quais são os outros nomes? Então eu trago para vocês cromossomos. É um outro momento que a célula está. A mesma cromatina com as histonas, ela vai se modificar. E nós vamos chamar agora de cromossomos. Então, os cromossomos estão presentes nas células que estão em processo de divisão. Então, quando uma célula não está se dividindo, não está fazendo mitose ou meiose, ela se apresenta como cromatina, um filamento com as histonas. Quando ela vai se dividir, essa cromatina se enrola, se espiraliza e ela fica mais visível ao microscópio óptico. Até nós chegarmos na sua menor unidade, na sua menor estrutura. Os cromossomos são constituídos por DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, ela é a molécula que contém as informações genéticas que formam você. Ou seja,
todas as informações que são passadas de geração em geração e são manifestadas em você. Então, olha lá, o que eu trouxe para vocês? Um DNA. Então, a gente tem, né, uma estrutura em forma de espiral, que ela se enrola e tem todas as características de como vai ser. Mas, Fabiano, aonde que esse material, né, esse DNA que está aqui na tela e está na sua mão, aonde que ele está? Então, aqui é o momento onde ele está em divisão. Ok, eu encontro ele aonde? Na célula. Então, lembra que eu falei no começo da nossa aula que nós partimos de algo que é muito pequeno? Então, aqui eu tenho uma representação de uma célula, que é microscópica. Aqui em azulzinho, ó, eu tenho o núcleo. No interior do núcleo, eu tenho, quando a célula não está dividindo, cromatina. Quando ela está se dividindo, vai formar uma cópia. Aí sim, eu vou ter os cromossomos, que vão ser constituídos do quê? De DNA, que na nossa espécie, né, é o ácido desoxirribonucleico. Olha quanta informação. Então percebam que, diferentemente da membrana nuclear da caroteca, esses nomes são distintos, porque são momentos específicos da célula. Vamos para a nossa notícia? Coronavírus são grandes vírus de DNA que causam infecções respiratórias, geralmente leves e moderadas, em seres humanos e em animais. Os sintomas mais comuns são o quê? Febre, coriza, tosse e dor de garganta. Eventualmente pode causar o quê? Pneumonia em idosos e pessoas com problemas o quê? Cardiovasculares ou com o sistema imunológico comprometido. Percebendo que essa notícia tem muitas informações que você estudou, que você aprendeu no ano passado, no 8º ano. E nós vamos para o nosso mapa conceitual. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto rapidinho para a gente ver e relembrar o que a gente estudou na aula de hoje. Copiou certinho no seu caderno? Então vamos dar uma lembrada dos pontos principais da nossa aula de hoje, que é fundamental para o nosso estudo no 9º ano? Aprendemos, relembramos sobre o núcleo celular, que ele é formado por cromatina, membrana nuclear ou carioteca, nucleoplasma e nucleolo. Percebam que no nosso caso, na nossa espécie,
A cromatina tem o quê? DNA, ácido desoxirribonucleico. E na membrana nuclear nós temos uma estrutura muito importante, que são os poros, que permite a comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Gostou da aula de hoje? Relembrou muita coisa? Vai ser fundamental e essencial para os seus estudos neste ano. Bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.